Você já sentiu que, mesmo seguindo fielmente suas práticas religiosas, algo ainda parece faltar na sua conexão espiritual durante a Quaresma? Como se houvesse um elemento crucial que você ainda não compreendeu completamente. Esta sensação de incompletude não é por acaso. Durante décadas, um dos mais poderosos ensinamentos do Padre Pio sobre a Quaresma e os erros ao usar a água benta nela permaneceu escondido da maioria dos fiéis, causando uma lacuna invisível na proteção espiritual de milhões de católicos ao redor do mundo. Hoje, você terá acesso a um conhecimento que poderá transformar completamente sua experiência quaresmal. O que estou prestes a compartilhar com você não é apenas mais uma informação religiosa, mas um ensinamento profundo que o Padre Pio, um dos santos mais venerados da Igreja Católica, considerava essencial para a verdadeira proteção espiritual durante este período sagrado. Um homem que carregou os estigmas de Cristo por mais de 50 anos, que possuía o dom da bilocação e do discernimento de espíritos, nos deixou uma advertência clara sobre algo que 90% dos católicos fazem incorretamente. Este erro silencioso pode estar impedindo você e sua família de receber as graças e proteções que Deus deseja derramar sobre vocês neste tempo de purificação. Antes de revelar este segredo transformador, preciso que você compreenda a gravidade deste momento. A Quaresma não é apenas um período de jejum e abstinência, mas um tempo de intenso combate espiritual, onde as forças do mal trabalham incansavelmente para impedir nossa jornada de conversão. O Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém, pois vivenciou batalhas espirituais terríveis durante toda a sua vida. O ensinamento que estou prestes a compartilhar funcionou como um escudo impenetrável para ele, e pode fazer o mesmo por você. Mas você precisa estar verdadeiramente aberto a receber esta sabedoria e disposto a aplicá-la com fé sincera. A água benta não é um simples símbolo ou uma tradição vazia. Na visão profunda do Padre Pio, ela representa um dos mais poderosos instrumentos de proteção que Deus concedeu aos fiéis. Quando você passa pela porta da igreja e toca levemente a água benta, fazendo o sinal da cruz quase automaticamente, você percebe o verdadeiro poder espiritual contido neste gesto? O Padre Pio afirmava que a água benta, quando utilizada corretamente, possui a capacidade não apenas de afastar influências negativas, mas de transformar completamente o ambiente espiritual ao seu redor, criando um espaço sagrado onde a presença divina pode habitar plenamente. É como um rio de graça que flui diretamente do coração de Deus para a nossa realidade material. O erro crucial que a maioria dos católicos comete durante a Quaresma não está relacionado ao uso insuficiente da água benta, mas à maneira como a utilizam. Durante suas confissões, o Padre Pio frequentemente percebeu que muitos fiéis tratavam este sacramento como uma simples formalidade, um gesto mecânico esvaziado de sua verdadeira essência espiritual. Ele testemunhou inúmeras vezes como este erro abria brechas na proteção espiritual das pessoas, especialmente durante a Quaresma, quando as tentações e os ataques espirituais se intensificam. A água benta, dizia ele, deve ser utilizada com a mesma reverência com que você receberia o próprio sangue purificador de Cristo, pois seu poder deriva diretamente da cruz salvadora. A água benta é como um jardim espiritual que precisa ser cultivado com fé e devoção para florescer em sua plenitude. Quando usada mecanicamente, sem a devida intenção e reverência, é como plantar sementes em solo árido, esperando que cresçam sem o necessário cuidado. O Padre Pio ensinava que cada gota de água benta contém um potencial transformador, que só é ativado quando nos aproximamos dela com o coração verdadeiramente aberto e receptivo à graça divina. Durante a Quaresma, este sacramento adquire uma importância ainda maior, pois representa nossa purificação e preparação para a maior celebração da fé cristã, a Páscoa do Senhor. Você está pronto para descobrir como utilizar corretamente este poderoso instrumento de graça? O primeiro pilar essencial para o uso correto da água benta durante a Quaresma, segundo os ensinamentos do Padre Pio, é a fé consciente. Muitos católicos usam a água benta como um simples hábito,
sem realmente acreditar ou compreender seu poder espiritual. O Padre Pio ensinava que devemos nos aproximar da água benta com a mesma fé que a mulher hemorrágica teve ao tocar as vestes de Jesus, confiando plenamente em seu poder transformador. Quando você toca a água benta, deve fazer uma pausa consciente, mesmo que breve, para reconhecer a presença divina neste sacramento. Não é a água em si que possui poder, mas a bênção de Deus que nela habita e que se manifesta plenamente quando nos aproximamos com fé verdadeira. Cada gota deve ser recebida como um presente precioso do céu, capaz de purificar não apenas o corpo, mas principalmente a alma. O segundo pilar fundamental é a aplicação abrangente. O erro que 90% dos católicos cometem, especialmente durante a Quaresma, é limitar o uso da água benta apenas ao ambiente da igreja ou a momentos específicos de oração. O Padre Pio revelou que a água benta deve ser uma presença constante em nossos lares e em nossa vida diária, especialmente durante este tempo de purificação e combate espiritual. Ele recomendava ter água benta na entrada da casa, no quarto e em outros ambientes importantes, utilizando-a para abençoar a família todas as manhãs e noites. Durante a Quaresma, quando as tentações se intensificam, esta prática torna-se ainda mais crucial. A água benta cria uma barreira de proteção espiritual que o maligno não pode facilmente penetrar. Você tem utilizado a água benta apenas na igreja, ignorando seu poder protetor para seu lar e sua família? O terceiro pilar, talvez o mais negligenciado, é a renovação e consagração regular. Muitos católicos mantêm a mesma água benta por meses ou até anos, sem renová-la ou buscar nova bênção sacerdotal. O Padre Pio alertava que a água benta, como todos os sacramentais, não é um objeto mágico com poder eterno, mas um canal de graça que deve ser tratado com reverência e renovado regularmente. Durante a Quaresma, ele recomendava buscar água benta recém-abençoada por um sacerdote, idealmente com as orações específicas de exorcismo menor, que são parte do ritual tradicional de bênção da água. Esta renovação simboliza nossa própria renovação espiritual durante este tempo sagrado. Se você acredita que este ensinamento pode transformar sua vida espiritual e deseja receber todas as bênçãos que Deus reservou para você nesta Quaresma, escreva nos comentários: "Estou preparado para esta proteção divina", e inscreva-se em nosso canal para receber mais revelações espirituais que podem mudar sua vida. O que você não consegue ver com seus olhos físicos é muitas vezes mais real e impactante do que aquilo que está diante de você. O Padre Pio, com seus dons místicos extraordinários, tinha a capacidade de enxergar a batalha espiritual que se desenrola constantemente ao nosso redor. Ele descrevia como, durante a Quaresma, esta guerra invisível se intensifica significativamente. É como se o véu entre os mundos material e espiritual se tornasse mais fino, permitindo tanto influências divinas quanto malignas atuarem com maior intensidade em nossas vidas. Neste contexto, a água benta se torna uma arma espiritual indispensável, não apenas um símbolo, mas um instrumento real de proteção e purificação que repele as forças negativas que buscam impedir nossa jornada quaresmal. O Padre Pio relatava frequentemente como podia ver demônios fugindo ao contato com a água benta, especialmente quando utilizada com fé sincera e intenção pura. Um dos erros mais graves que os católicos cometem é subestimar o poder real deste sacramental, tratando-o como uma simples tradição sem eficácia concreta no mundo espiritual. Durante um de seus momentos de direção espiritual, ele compartilhou com um de seus filhos espirituais: se os fiéis pudessem ver a transformação espiritual que ocorre quando a água benta toca sua testa, nunca mais passariam por uma pia batismal sem agradecer profundamente a Deus por este dom. Esta não é uma afirmação poética ou exagerada, mas o testemunho de alguém que experimentava diretamente as realidades espirituais que para nós permanecem invisíveis. A batalha, pela sua alma e pela sua paz interior, se intensifica durante a Quaresma, porque este é um tempo de decisão e transformação potencial.
As forças espirituais negativas compreendem o poder deste período sagrado e trabalham incansavelmente para distrair, desanimar e desviar os fiéis de sua jornada de conversão. O uso inadequado da água benta, sem fé, sem frequência ou sem a devida reverência, cria vulnerabilidades em sua armadura espiritual. O Padre Pio via claramente como muitos fiéis sinceros acabavam expostos a influências negativas simplesmente por desconhecerem a forma correta de utilizar este poderoso instrumento de graça. Você está disposto a fortalecer sua proteção espiritual nesta quaresma, aplicando o conhecimento que poucos católicos possuem? Existe um ritual específico relacionado à água benta que o Padre Pio praticava religiosamente, mas que foi gradualmente esquecido pela maioria dos fiéis ao longo dos anos. Este não é um ritual complicado ou esotérico, mas uma prática simples e profunda que potencializa enormemente os efeitos espirituais da água benta. Trata-se da aspersão consciente e orante, acompanhada de uma breve invocação à Santíssima Trindade. O Padre Pio ensinava que ao usar a água benta, devemos fazer o sinal da cruz lentamente, meditando nas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, visualizando conscientemente a proteção divina descendo sobre nós, como um manto de luz. Este simples ato, quando realizado com fé e atenção plena, transforma um gesto automático em um poderoso momento de conexão com o divino. Durante a quaresma, o Padre Pio recomendava uma prática adicional. Após fazer o sinal da cruz com água benta, acrescentar uma breve oração de renúncia ao mal e de abertura à graça divina. Algo simples como: renuncio a toda influência do maligno e me abro completamente à graça purificadora de Cristo. Esta pequena adição ao ritual tradicional cria um alinhamento intencional da nossa vontade com o propósito divino da quaresma, a purificação e a conversão. O santo de Pietrelcina observava que muitos fiéis passavam pela água benta distraidamente, perdendo a oportunidade de um encontro transformador com a graça divina contida neste sacramento. É como passar por uma fonte de água cristalina no deserto sem parar para beber, continuando sedento por escolha própria. O ritual esquecido inclui também a compreensão de que a água benta não é apenas para uso pessoal, mas um instrumento de intercessão e proteção para outros. O Padre Pio regularmente abençoava objetos e fotografias de pessoas distantes com água benta, estendendo assim sua proteção espiritual àqueles que não podiam estar fisicamente presentes. Durante a quaresma, ele intensificava esta prática, reconhecendo a vulnerabilidade espiritual aumentada neste período. Você pode adotar esta dimensão intercessora do uso da água benta, abençoando fotografias de entes queridos, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades ou que se afastaram da fé. Esta prática simples, mas profunda, expande o poder da água benta para além do uso individual, transformando-a em um instrumento de amor e cuidado pelos outros, alinhando-se perfeitamente com o espírito quaresmal de caridade e intercessão. Quando você começa a utilizar a água benta corretamente, seguindo os ensinamentos do Padre Pio, as transformações em sua vida espiritual não demoram a aparecer. O primeiro fruto notável é uma paz interior mais constante e profunda. Muitas pessoas relatam que, após implementarem o uso correto e regular da água benta em seus lares, experimentam uma diminuição significativa da ansiedade, dos pensamentos perturbadores e dos conflitos familiares. Esta não é uma coincidência, mas o resultado direto da proteção espiritual que se estabelece. O Padre Pio explicava que a água benta cria um ambiente propício para a atuação dos anjos de guarda, que podem trabalhar mais livremente em nossa defesa quando utilizamos os instrumentos de graça disponibilizados pela Igreja. Durante a quaresma, quando nossas lutas interiores muitas vezes se intensificam, esta paz se torna um tesouro inestimável. O segundo fruto maravilhoso é uma clareza espiritual aumentada. Você já notou como, às vezes, parece difícil discernir a vontade de Deus em situações específicas de sua vida? O uso correto da água benta, especialmente durante a quaresma, ajuda a limpar o canal de comunicação entre você e o Espírito Santo.
O Padre Pio comparava este efeito à limpeza de um para-brisa embaçado. De repente, a estrada à frente se torna mais visível e podemos dirigir com maior segurança. Muitos dos seus filhos espirituais testemunharam como, após adotarem suas recomendações sobre o uso da água benta, começaram a perceber mais claramente a direção de Deus em suas vidas, tomando decisões mais alinhadas com os valores evangélicos e experimentando menos confusão interior. Esta clareza é particularmente valiosa durante o tempo quaresmal, quando somos chamados a examinar profundamente nossas vidas e fazer escolhas que nos aproximem de Deus. O terceiro fruto, talvez o mais profundo, é uma liberdade espiritual crescente. Muitos católicos carregam fardos invisíveis, hábitos negativos, ressentimentos antigos, medos irracionais ou apegos desordenados que os impedem de avançar em sua jornada espiritual. O Padre Pio observava que o uso correto e frequente da água benta, especialmente quando acompanhado de uma intenção consciente de libertação, gradualmente dissolve estas amarras espirituais. A água benta, dizia ele, é como o orvalho do céu que, gota a gota, amolece mesmo o solo mais endurecido. Esta libertação progressiva se manifesta como uma capacidade maior de perdoar, uma diminuição dos hábitos compulsivos e uma alegria mais constante, independente das circunstâncias externas. Durante a Quaresma, quando somos especialmente chamados à conversão, este poder libertador da água benta se torna um auxílio inestimável para nosso crescimento espiritual, permitindo que cheguemos à Páscoa verdadeiramente renovados. Maria Antônia, uma devota senhora de 67 anos que havia sofrido com insônias severas por mais de 2 décadas, conheceu os ensinamentos do Padre Pio sobre o uso correto da água benta durante uma peregrinação a San Giovanni Rotondo. Inicialmente cética, ela decidiu tentar a prática recomendada pelo santo: aspergir água benta em seu quarto todas as noites antes de dormir, fazendo o sinal da cruz em sua cama e repetindo a pequena oração de proteção. Nas primeiras 3 noites não notei diferença, ela compartilha com emoção na voz. Mas na 4ª noite algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em anos dormi profundamente sem interrupções e acordei sentindo uma paz inexplicável. O que torna seu testemunho ainda mais impressionante é que ela havia tentado inúmeros tratamentos médicos sem sucesso duradouro. Sua experiência não é um caso isolado, mas um exemplo do que acontece quando aplicamos corretamente os ensinamentos do Padre Pio sobre este poderoso sacramental. A família Rodrigues enfrentava um ambiente doméstico constantemente tenso, com discussões frequentes e um clima pesado que parecia inexplicável. Após participarem de uma palestra sobre os ensinamentos do Padre Pio, eles decidiram implementar o uso diário da água benta em sua casa, seguindo precisamente as instruções do santo. Colocamos pequenas pias com água benta em cada entrada da casa e em todos os quartos, relata o pai da família. Todas as manhãs e noites, fazíamos uma pequena cerimônia familiar de bênção, aspergindo todos os cômodos e pedindo proteção. Em menos de 2 semanas, começamos a notar uma transformação surpreendente no ambiente de nossa casa. As discussões diminuíram drasticamente, passamos a conversar mais e, o mais impressionante, sentimos uma alegria voltando ao nosso lar. Os vizinhos começaram a comentar sobre a mudança visível na família, perguntando qual era o segredo desta transformação tão notável. O jovem sacerdote Padre Carlos, recém-ordenado e designado para uma paróquia que havia enfrentado sérios conflitos internos, decidiu implementar os ensinamentos do Padre Pio sobre a água benta como parte de seu plano pastoral. Ele não apenas ensinou os paroquianos sobre o uso correto deste sacramental, mas também reinstituiu a bênção solene da água no início da Quaresma, explicando detalhadamente seu significado espiritual e poder protetor. Os resultados foram, além de qualquer expectativa. Ele testemunha com os olhos marejados. Em 6 meses, nossa comunidade passou por uma renovação espiritual profunda. Pessoas que não se falavam há anos reconciliaram-se. A participação nos sacramentos aumentou significativamente. E, mais importante, desenvolveu-se um espírito de unidade e caridade
que transformou completamente nossa paróquia. Este testemunho mostra como o ensinamento do Padre Pio sobre a água benta pode impactar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras, especialmente quando aplicado durante o tempo sagrado da Quaresma. Agora que você compreende a importância e o poder da água benta, vamos explorar como aplicar corretamente este ensinamento do Padre Pio em sua vida diária durante a Quaresma. O primeiro passo é obter água benta legitimamente abençoada por um sacerdote. Não se contente com água que foi abençoada há meses ou anos, ou cuja procedência você desconheça. O Padre Pio insistia na importância de buscar água recém-abençoada, idealmente com as orações específicas de exorcismo que fazem parte do ritual tradicional. Não hesite em pedir ao seu pároco para abençoar a água, explicando que você deseja seguir esta prática quaresmal com seriedade. Prepare um pequeno recipiente adequado, preferencialmente com tampa, para transportar e armazenar a água benta com a reverência que merece. Lembre-se, não estamos lidando com um objeto comum, mas com um poderoso instrumento de graça. O segundo passo é criar uma infraestrutura de proteção em seu lar. O Padre Pio recomendava ter pequenos recipientes de água benta em locais estratégicos, na entrada principal da casa, nos quartos, na cozinha e em qualquer área onde a família se reúne frequentemente. Estes recipientes não precisam ser elaborados. Pequenos frascos ou pias de parede simples são suficientes, mas devem ser tratados com reverência e mantidos limpos. Estabeleça uma rotina diária de uso da água benta. Ao acordar, antes das refeições, ao sair e retornar para casa, e especialmente antes de dormir. Durante a Quaresma, o Padre Pio sugeria uma aspersão completa da casa pelo menos uma vez por semana, idealmente às sextas-feiras, em memória da Paixão do Senhor. Esta prática regular cria uma proteção espiritual constante e ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda da presença divina em seu lar. O terceiro passo, talvez o mais importante, é cultivar a atitude interior correta ao usar a água benta. O Padre Pio alertava que o gesto exterior tem pouco valor sem a disposição interior adequada. Ao fazer o sinal da cruz com água benta, pause por um momento, mesmo que brevemente, para tomar consciência do que está fazendo. Visualize a proteção divina descendo sobre você como um manto de luz. Repita mentalmente uma breve oração como: "Purifica-me, Senhor, e serei purificado", ou "Por esta água benta, protege-me de todo o mal". Durante a Quaresma, acrescente uma intenção específica relacionada à sua jornada de conversão pessoal. Esta consciência transforma um gesto potencialmente mecânico em um poderoso momento de encontro com a graça divina. Lembre-se das palavras do Padre Pio. Não é a quantidade de água benta que importa, mas a quantidade de fé com que a utilizamos. Este conhecimento que você acaba de receber não é apenas mais uma informação religiosa para acrescentar ao seu repertório, mas um convite direto à transformação espiritual. O Padre Pio não compartilhava seus ensinamentos para satisfazer curiosidades, mas para conduzir almas à santidade. Agora você está diante de uma escolha. Pode tratar esta revelação como uma curiosidade interessante e continuar sua vida, como antes, ou pode decidir implementá-la seriamente, permitindo que este ensinamento antigo, mas poderoso, transforme sua experiência quaresmal. O santo de Pietrelcina costumava dizer a seus filhos espirituais: "O conhecimento que não se transforma em ação torna-se um fardo para a alma". Não permita que este ensinamento precioso se torne apenas mais um peso em sua consciência. Transforme-o em uma prática viva que renovará sua fé e fortificará sua proteção espiritual. A Quaresma que estamos vivendo agora é uma oportunidade única, que nunca mais retornará exatamente da mesma forma. Cada dia deste tempo sagrado é um presente de Deus, uma chance de purificação e crescimento espiritual que não devemos desperdiçar. O Padre Pio, que viveu cada Quaresma com intensidade extraordinária, compreendeu profundamente o valor espiritual deste período. Ele via claramente como as graças disponíveis durante estes 40 dias são especialmente abundantes, mas também como muitos fiéis deixam passar esta oportunidade por desconhecerem as práticas corretas
que amplificam nossa receptividade a estas graças. O uso adequado da água benta, seguindo seus ensinamentos, é como abrir as janelas da alma para que a luz divina possa entrar plenamente. Não espere mais um dia sequer para implementar este conhecimento transformador. O caminho para a verdadeira transformação espiritual não está em práticas complicadas ou conhecimentos esotéricos, mas na aplicação fiel e consistente dos meios de graça que a Igreja nos oferece. A água benta, quando utilizada da maneira que o Padre Pio nos ensinou, torna-se uma poderosa aliada em nossa jornada quaresmal, protegendo-nos das influências negativas que buscam impedir nossa conversão e abrindo nossos corações para receber plenamente as graças deste tempo sagrado. Comece hoje mesmo, neste exato momento. Não adie para amanhã o que pode transformar sua vida espiritual hoje. Busque água benta, estabeleça uma rotina de uso consciente e observe as mudanças que começarão a ocorrer em sua vida interior e em seu lar. O Padre Pio nos garantiu: aqueles que seguirem fielmente este ensinamento experimentarão uma proteção espiritual que superará suas expectativas e uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Esta promessa é também para você, aqui e agora. Aceite este dom precioso e permita que ele transforme sua quaresma e, através dela, toda a sua vida.